18 anos, os mais novos, a idade mínima. E vai começar a prova. Aqui à frente os atletas de elite. Tá em jogo o título da São Silvestre 2012. Enquanto o pessoal da elite impõe o ritmo inicial, o ritmo da São Silvestre é de festa nesta largada. Você viu a diferença do ritmo, né? Mal largaram, os atletas de elite já percorreram a Avenida Paulista, já estão descendo para a alça de acesso a Doutor Arnaldo. Mas é exatamente aquilo que nós falamos há pouco tempo atrás, né? Esses daí vieram para dar o seu limite e tentar vencer a prova. O pessoal que vem ali atrás, que nesse momento ainda não cruzou a linha de largada, sabe que o seu grande adversário é o tempo, é ele próprio, é tentar quebrar seu melhor marco, até o grande desafio, cruzar a linha de chegada da São Silvestre. A dia, que é um exemplo a ser seguido, né? É frase feita, é repetição, mas todo mundo precisa dedicar lá a sua horinha por dia, pelo menos, para cuidar do corpo. Levando em consideração que o sedentarismo é a doença que mais mata no mundo, talvez esse seja o grande remédio, né? E o atleta, aquele atleta ali do povão, é o amador, que tem o seu dia a dia, o seu trabalho, sua família, mas também tem o seu treinamento diário, sua dose diária de treinamento. Faz parte da rotina, né? Faz parte totalmente. Faz parte da rotina o treinamento para chegar a uma prova assim, em condição de completá-la. Aí nós temos o grupo que vai liderando. Tá vendo lá ao fundo o MASP? Agora já voltamos para o pelotão de elite, com 3 em destaque, hein? 227. O atleta Joseph Aperomoi, com a camisa do Cruzeiro. 223, Edwin Kipsang, do Quênia. E o 201, que é o Mark Korir, do Quênia. Muito cedo para 3 atletas largarem assim. Elas já passaram de 12 quilômetros, eles estão chegando a 7.800 metros. Ele só ameaçou acompanhar, sabe? O Lauter falou agora há pouco, nem tente. Ele tentou por 2 passos. 2 passos. Kipsang dá uma olhada para trás, vê se tem companhia. Acho que não, tem mais de 50 metros de distância do terceiro colocado. Que ali atrás parece o Giovanni dos Santos. Que a camiseta branca, era a única camiseta branca no grupo, era o Giovanni. Mas é importante você contar com o suporte de grandes heróis numa batalha como essa. Mark Korir, o número 201 e o número 223. O Edwin Kipsang são os 2 líderes. Ficou para trás o queniano, o Aperomoi. O Aperomoi, que corre pelo Cruzeiro. E é uma batalha linda, né? 2 colegas, amigos, treinam juntos, competem juntos. Mark Korir e o Edwin Kipsang. Eles passaram ali pela Alameda Notman, a Rúdia, Rio Branco, é a sequência. Uma boa reta, você viu que eles estavam a 19 km por hora, porque o que ela tem de mais complicado para os atletas, segundo a gente ouve, Lauter, é essa alternância, né, de descida, reta, subida. Ela tem mudança de plano constantemente. E acaba enganando o organismo do atleta, né? Tem uma descida, ele acelera, logo depois tem uma subida, vai minando o atleta até entregá-lo ao momento crucial, que é a subida da Brigadeiro. Ele já está mais ou menos desgastado. 9 quilômetros a marca dos homens, 13.200 das mulheres. As mulheres estão partindo para a reta final mesmo da prova. Já estão chegando ali em Brigadeiro Luiz Antônio, para subir a Brigadeiro. Enquanto eles estão caminhando para o centro velho da cidade de São Paulo. É nos treinos diários. O tempo inteiro, você tem que, a cada 20, 25 minutos, 200 mililitros de água, fundamental. Serve para eles, serve para os amadores. Isso que eu ia te perguntar, eles, atletas assim de elite, quando eles estão treinando, eles também ficam bebendo água ou aí dá um tempo? Os quenianos, eles negligenciam um pouco isso. Tanto que quando vem para o Brasil e competem nas grandes competições no calor, as primeiras vezes que eles fazem, eles sofrem bastante, às vezes não ganham. Depois agora, vão se adaptando. Para quem está começando ou já tem um treino num nível elevado e não é atleta de elite,
durante é fundamental ou você vai conforme a sua exigência, a exigência do seu organismo? Não, é fundamental. Se você Né? Conforme o esforço, você perde até coordenação mesmo, né? Você vê que a passada dela ficou errada quando acabou a prova. um dos primeiros sinais de fadiga e hipertermia, aumento da temperatura do corpo, é a perda da coordenação. Que não acontece com o Kipsang nesse momento. Né? Bem coordenado, como de costume, ano passado ele ganhou a 10 carrinho. Né? E na Brigadeiro, atacando a Brigadeiro. Olha, aí, por exemplo, a Brigadeiro vai ser decisiva, porque nós temos 3 candidatos. Edwin Kipsang está em primeiro, o Marco Orir está em segundo. E o... É o Valério de Souza, ele foi terceiro É o 227. Ah, 27, né? 27. 227 ali, o Joseph Aperomoi. Aí ele tá subindo a Brigadeiro. Ainda vai acompanhando o Kipsang, mas você percebe que já tá meio Tá ficando pra trás. Ele começa a olhar pro segundo colocado, já que o primeiro tá se afastando, né? Se afastando bem. Kipsang tá atacando muito bem essa subida do Brigadeiro. Pegar carona na moto não vale, né? Pegar carona na moto, nem pensar. Ó, nesse momento nós temos o Giovanni na 4ª posição, o que seria pódio para ele. Marco Orir. Olha, vem num ritmo excepcional o Aperomoi. Pelo jeito, o Aperomoi vai o Corir deixar para trás o Kip Corir. Não vai conseguir segurar o segundo lugar do ano passado, hein? O Aperomoi vem muito forte e é mais resistente que o Corir. Número 201 de vermelho, o Corir. Número 227 de azul com a camisa do Cruzeiro, o Aperomoi. Mas não ofereceu nenhuma resistência. Nenhuma resistência. O Aperomoi cresce no final de prova, ele é muito bom de meia maratona, venceu a meia maratona internacional de São Paulo esse ano, as 10 milhas de Vitória há pouco tempo atrás, grande ritmo de competição. Resta saber se ele vai conseguir chegar no líder da prova. Pelo jeito, o objetivo dele é esse, abrir a temporada de caça ao Edwin Kipsang. Aí o 223, que é o líder da prova, o Edwin Kipsang. São 3 quenianos. E o Giovanni vindo lá embaixo. Lá embaixo, é o 4º colocado. Aí eles vão ultrapassando. Eles vão ultrapassando ainda um grupo de 2 mulheres que estão correndo. Essa número 13 é a Marluce Borges, por exemplo, que está aí, ó, chegando aí também na número 104, que é a Luciane Assunção. Isso é natural, né? Eles não... Pela diferença de horário, eles não conseguem mais chegar na líder. Já teve até provas, maratona, que chegaram quase juntos, o vencedor masculino e o vencedor feminino. É com uma diferença de 20 minutos numa prova de 15 km, é difícil alcançar. Isso acontece, mas as mais retardatárias do feminino. Mantendo uma velocidade que pode ser considerada espetacular, de 18 km por hora na subida da Brigadeiro, com 13.500 metros vencidos, ou seja, a 1.500 de terminar a prova, na reta final da prova, consegue uma velocidade de 18 por hora, o que inibiu a aproximação do Aperomoi. Mas eu acho que o Aperomoi está juntando forças para fazer o ataque final. Vem aí, né? Eu acho que sim. Marco Orir ficou decididamente, olha para o relógio, é o terceiro colocado. Agora 18 km e meio por hora, os atletas de ponta. O atleta iniciante vai passar por aí 8,5 km por hora. Quilômetros por hora, que já é uma velocidade sensacional. Lauter, agora analisando tecnicamente, você acha que ainda dá para o Aperomoi chegar e atrapalhar pelo menos? Pelas características do Aperomoi, que é de chegada, de crescer na chegada, o atleta de distâncias maiores, meia maratona, ele ainda tem um pouco de lastro. O problema é que o Kipsang também é um atleta resistente. Ele ganhou uma meia maratona dificílima em Pernambuco, ele disputou com o Marco Orir uma meia maratona no Paraguai, um dia muito quente, meia maratona internacional, e venceu também. Então ele também é osso duro de roer, hein? O Marco Orir, que ficou para trás, foi o vice-campeão do ano passado, tem 27 anos. O Aperomoi vai chegando aí, 22 anos de idade, aí na frente, líder absoluto, Edwin Kipsang.
Kipsang chegou assim discretamente. Você lembra que a gente estava conversando que os quenianos eles vêm num grupo muito grande e às vezes aparece um que é menos famoso no grupo. Menos lembrado. Ano passado ele ganhou algumas provas importantes, a 10K Rio e outras em distâncias um pouco maiores, mas esse ano ele não tinha feito uma grande prova, tanto que chegou há pouco tempo do Quênia. Ele que vem constantemente, passa temporadas aqui, ele voltou muito em cima da São Silvestre. E essa hora, o apoio, o grito, tem um tchauzinho pra câmera, mas só de ouvir o apoio do pessoal que vai pra rua, na Brigadeiro Luiz Antônio, é uma injeção de energia para os competidores. Edwin Kipsang vai mantendo bem, ficou um pouco para trás o segundo colocado, o Joseph Aperumoi. O Korir tenta ainda se aproximar para ver se consegue recuperar a segunda posição. Aí na imagem do Globocop, você viu como a distância, não sei se dá para falar que é confortável. A essa altura, com 14.300 metros, é confortável? É confortável. Ele começa a olhar para trás, algo em torno de 50 metros. Do jeito que ele está subindo, com facilidade, bem coordenado, não demonstra a menor situação de fadiga, de preocupação em relação se pode chegar ou não. Ele dá para manter esse ritmo, até se sofrer um ataque, ele consegue neutralizar. O detalhe é esse, ele não demonstra nenhum sofrimento nessa parte final da Brigadeiro Luiz Antônio. Vem o Quênia para completar, portanto, para conquistar a sua 13ª vitória na prova masculina. Conquistou a 10ª na prova feminina. Ganha a Avenida Paulista, Edwin Kipsang. Com os aplausos do torcedor. Com o som da vitória para ele. E ó como dá uma acelerada. Cara, ainda tem energia para uma arrancada final sensacional. O Korir tenta chegar no Aperumoi. Não tem mais como perder. Edwin Kipsang também escreve o nome dele na história da São Silvestre, na edição de número 88 de 2012. É um novo queniano para registro como campeão da São Silvestre. Edwin Kipsang vence a São Silvestre 2012. Mais de 44. Nada de cair o recorde do Poltergar. Apesar do clima ameno, bom para a prova, hein? Aperumoi em segundo, o Korir em terceiro e o Giovanni dos Santos põe o Brasil no pódio. Vem, Giovanni! Repetindo 2010. Giovanni dos Santos chega na 4ª posição e chegou também ali no limite, mas fez o que dele se esperava. Aí o número 231 é Rafid Chani do Marrocos. Para completar o pódio, Rafid Chani do Marrocos. Portanto, 3 quenianos, um brasileiro, um marroquino no pódio masculino da São Silvestre. Giovanni dos Santos, 4º colocado, brasileiro mais bem classificado da prova. Confirmando o que dele se esperava. Lógico, queria brigar pela vitória, tinha chance de brigar pela vitória. Tanto eu perguntei para o Lauter sobre uma comparação Pampulha São Silvestre. A vencedora feminina, a Morin, ganhou a Pampulha. O Giovanni também, mas encontrou adversários muito fortes. Chegou numa 4ª posição. É um ótimo resultado do Giovanni, né, Lauter? É um ótimo resultado. O que ele temia acabou acontecendo na última descida. Foi quando os atletas da África se afastaram deles, abriram bastante, não teve mais